Bomba! Rizek declara algo que surpreende toda a nação rubro-negra. Cola até o final para vocês saberem que história é essa. Vamos estar comentando aqui de recorde, marcas e muitas outras coisas mais do nosso comandante Renato Gaúcho e muitas coisas sobre o nosso Mengão. Cola até o final, não perca nenhum segundo desse vídeo para vocês ficarem super mega hiper informados de tudo que vem acontecendo no nosso Mengão, no mais querido do Brasil. Mas não se esqueçam de já chegar se inscrevendo no canal, deixando o seu like, ativando o sininho das notificações e depois clicando em todas para receber todos os nossos vídeos e comentando aqui nesse vídeo, compartilhando também nos seus grupos de Facebook e de WhatsApp para dar moral para esse negrão que vos fala. Rapaziada, chegamos para mais uma edição da nossa resenha da tarde, nosso famoso papo reto, verdade na lata. E a partir de agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa, que são as notícias, as informações e o Flamengo no jogo de ontem, na vitória por 2-0 frente ao Grêmio, segunda partida aí das quartas de final da Copa do Brasil, com 2 gols do Pedro Queixada. O nosso Mengão faturou 7.300.000 com a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, que enfrentaremos agora o Atlético Paranaense. Pois é, mas ainda não temos datas para as semis. Pois é, o que nós sabemos é que vai ser Flamengo versus Atlético Paranaense. E é uma ambição, obviamente, de boa parte desse nosso elenco, já que em 2019 não conseguimos ganhar a Copa do Brasil e o Mundial. São duas ambições que, inclusive, o Diego Ribas já falou isso em várias entrevistas que ele cedeu a vários canais, inclusive de youtubers também, e que consigamos todos os nossos objetivos, que é ser tri de tudo que queremos disputar, que, cara, em nome de Jesus, que venha a Copa do Brasil, que venha o Brasileiro, que venha a Libertadores, que venha o Mundial, Supercopa, Recopa, e que o Renato Gaúcho, o Renate, consiga entrar para a história como o melhor e o maior treinador da história. Pois é, vou trazer algo aqui, inclusive falando do Renato Gaúcho. Bom, treta, teve treta. Quem assistiu o jogo ontem viu a treta do Gabigol com o Filipão. Gabigol precisa se calar mais, essa é a minha opinião. Coloca nos comentários se vocês concordam ou discordam de mim. Vamos resenhar. Na minha opinião, o Gabigol jogará muito mais se ele, fechar mais a boca. Faz muito gol. É um cara que tem a cara do nosso clube de regatas do Flamengo. É um cara brigador no bom sentido dentro do campo. Só que, cara, fala muito com o árbitro, fala muito com o time adversário, é muito provocador ao extremo. E se não tiver alguém ali segurando a onda, ele pode ser expulso e nos prejudicar. Ontem, por exemplo, o Renato Gaúcho foi perfeito em todas as substituições, no time que colocou a campo, embora eu tenha falado que eu escalaria o Andréas Pereira um pouco mais à frente, formando uma dupla ali atrás de Thiago Maia e João Gomes. Ele foi bem, escalou o time que era para ter escalado. O Andréas Pereira falou para o Renato Gaúcho que é segundo volante. Ele está escalando o Andréas Pereira na posição de segundo volante. Então todo mundo acabou indo bem. Só que, na minha opinião, teve um lance que o Renato Gaúcho tirou muito mais onda do que qualquer coisa. Ele teve uma sagacidade perfeita. Na hora da discussão do Gabigol, que chegou aquela gente de um lado, gente do outro, discutindo com o Felipão, aquela confusão, ele na mesma hora levantou com o Pedro, deu aquela aquecida ali, coisa de alguns segundos, e substituiu. É o Gabigol, eu? Óbvio que é você. Sim, é você que tem que sair. Ele tirou onda, na minha opinião. Sabe por quê? Num jogo como aquele dali, já morto, o Flamengo iniciou com 4-0, o Gabigol poderia ter sido expulso e o Gabigol prejudicaria o Flamengo contra o Atlético Paranaense. No primeiro jogo, por exemplo, ficando fora. Então o Renato Gaúcho tirou muita onda nessa substituição aí. Tinha que ter tirado sim,
porque o Pedro merecia jogar, o Pedro merece mais minutagem, o Pedro joga muita bola e ele vem melhorando gradativamente seu futebol, inclusive ganhamos de 2-0 com 2 gols do Pedro. Então, na minha opinião, o Renato tirou onda, inclusive e principalmente nessa substituição aí, tirando o Gabigol do tumulto, botando lá no banco de reserva para ele esfriar um pouco a cabeça. Fico chateado toda vez que ele sai de bravejando, jogando tudo pro alto. O cara abraçou ele, tentou trocar uma ideia, cara. O cara da comissão técnica do Flamengo, do staff do nosso Mengão lá, né? Deu um copinho d'água na mão dele, com todo carinho, ele pegou o copo d'água, jogou no chão. Isso é falta de respeito, cara. Entendeu? Gosto muito do Gabigol, é ídolo do Flamengo já, vai bater todos os números, inclusive do Zico, isso eu tenho certeza, mas o Gabigol precisa melhorar aqui, ó. Porque no futebol a gente já sabe tudo que ele já deu, está dando e poderá dar ainda mais. Pelo ótimo atacante, o ótimo jogador que ele é. O Flamengo vai precisar dele e ele vai precisar do Flamengo, num conjunto. Então o Gabigol precisa ter mais juízo, precisa se calar mais, porque o Gabigol é máximo respeito, mas pode doar ainda mais se ele for esperto, se calar mais e jogar muita bola. Bom, e com a tal reunião aí, né, que vai acontecer do Conselho Técnico da CBF, só acontecendo no dia 28 de setembro, sobre a permanência ou não de público nos jogos do Flamengo. Pois é, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo no dia 19, né, frente ao Grêmio, não terá público. Então, domingo será casa vazia. Já no jogo do dia 22, na Libertadores, frente ao Barcelona de Guayaquil, vai ter torcida porque é Conmebol. Inclusive, o Flamengo já começou a comercializar os seus ingressos, que varia de R$ 110 a R$ 1.200. Exatamente isso aí que vocês ouviram, de 110 a 1.200. Flamengo que colocou aí uma carga de ingressos de quase 25 mil ingressos, tivemos só 6.446. É óbvio que foi também por causa do valor. E o Flamengo repetindo esses valores absurdos, no qual eu não concordo, mas os valores são esses aí. E segundo o jornalista Fred Uber, do GE, o Davi Luiz teria recebido várias propostas do cenário europeu, de clubes do futebol europeu, e ele não aceitou. Pois é, quis escutar mais o Flamengo e tal, porque segundo Fred Uber, ele teria, rapaz, ficado arrepiado, emocionado com a movimentação da nação mediante as hashtags levantadas em prol de sua vinda para cá. Então teria mexido com ele e, obviamente, teria o ajudado na sua decisão. Pois é, rapaziada, hora de recorde, de muita história e marcas. Pois é, rapaziada, crava o que eu tô falando aí. Anota, o Flamengo passou para a semifinal da Copa do Brasil sem sofrer nenhum gol. Anotou? Já começamos com uma marca maravilhosa. E agora, entre todos os técnicos da história do Flamengo, o Renato Gaúcho foi o que teve o melhor início de todos os técnicos até aqui. Uma campanha sensacional, com aproveitamento de 89,6%. 16 jogos, 14 vitórias, uma derrota e um empate. 50 gols marcados a favor e apenas 11 sofridos. Estamos tirando onda, parabéns, Renato. Eu estava meio assim com o Renato e tal, mas eu sempre disse, qualquer um que vir, eu vou torcer, estou torcendo, fiz musiquinha, quero mais é que ele arrebente pelo nosso Flamengo, mas arrebente de verdade e que consigamos ganhar tudo que nós vamos disputar. Disputar. Aqui é sem corte nem edição, vocês sabem disso. Bom, Jorge Nicola trouxe em primeira mão, agora é oficial. Daniel Alves acaba de rescindir o seu contrato com o São Paulo e está livre no mercado para negociar com qualquer clube que ele e o seu staff quiser. Na minha opinião, ele fica no Brasil. Pensando em seleção, pensando em sua carreira. Agora, se vem para o Brasil para jogar no Flamengo, aliás, se fica, né, ele tá no Brasil, se fica no Brasil para jogar no Flamengo, eu já não sei, é com ele. Tem outros clubes interessados, inclusive o Palmeiras, e a bomba do vídeo, Rizek, diz que, graças a Deus,
teve esse jogo do Flamengo, porque pôde, né, ser testada muita gente, e muita gente descobrir que não tinha o vírus, e outras que têm o vírus, inclusive sendo assintomáticas, e pode se cuidar mais e cuidar dos seus. Parabéns, Rizek, estou totalmente de acordo. Ele que vive alfinetando, cornetando, falando mal do Flamengo, falou exatamente isso daí. Ele tirou onda, irmão. E eu concordo plenamente, ainda digo mais. O Flamengo, além de ter ajudado nessa parte da saúde aí, ainda ajudou muita gente que trabalha em torno do Maracanã. E, inclusive, muitos que não são flamenguistas. Pergunta essa rapaziada se eles querem volta do público. Pergunta se eles querem voltar a trabalhar. Gente, eu não sou a favor de aglomeração antes que o povo venha me esculachar, brigar comigo, falar aqui. Eu não sou. Inclusive, não era a favor de nada voltar a abrir agora. Mas o povo precisa trabalhar. Então, precisa trabalhar com segurança, com seriedade. E no futebol tem protocolo, gente. Segunda vacina, exame de PCR para o jogo. O próximo jogo vai ter de novo. E por que pode um monte de coisa, o futebol não pode? Eu, por exemplo, eu sou do grupo de risco. Eu não me aglomero, não vou para bar, não vou para bagunça. Eu podia estar falando, não, mas não concordo, eu não quero mais. Gente, como que eu vou falar isso? Se eu olho para o bar, tá tudo cheio. Shopping tá cheio, praia tá cheio, festas estão cheias. E não vejo, cara, esse protocolo rígido que tem no futebol nos outros segmentos. Então, exatamente por isso eu quero a mesma rigidez que tem no futebol, tem de outros lugares, porque o futebol precisa voltar, inclusive para todos, não é só o Flamengo, para todos os clubes. Inclusive, rapaziada, falando em para todos, o Rio de Janeiro já conversa para sediar o Mundial de Clubes aqui no Rio de Janeiro, nesse Mundial de 2021, nesse ano. Após a desistência de Tóquio, o secretário da Fazenda e Planejamento acaba de dizer que a cidade tem todas as condições para receber o evento. E aí? Pegaram a visão? Gente, é questão de consciência do ser humano. Porque aquele xizinho que é marcado em banco, em mercado, um monte de lugar, não era nem para ter. Se a gente sabe que não pode aglomerar, se sabe que não pode ficar tumultuado em cima, é a população que tem que entender as coisas. Gente, a nossa vida precisa voltar. Nosso trabalho, nosso estudo, a nossa vida. Mas ficar aglomerando, eu não concordo. Esse protocolo que tem no futebol não tem no shopping, não tem na praia, não tem nos bares, não tem em lugar nenhum. E tem gente que é contra o futebol, mas a favor dos outros lugares. Então eu não consigo entender. Vocês me expliquem aí, por favor, porque eu não consigo. Pessoal, muito obrigado a todos que me assistiram até aqui. Máximo respeito a todos vocês. E daqui a pouco, logo em breve, estaremos de volta com mais um vídeo aqui do nosso Clube do Fla, porque isso aqui é Flamengo demais. E pam, pararam, pam, pam, pam.